aí, Titão. Ô, Silva, ainda bem que você chegou. O Souza me pediu que eu fizesse a medida daquela peça ali. E eu sei que para medir o diâmetro interno, a gente usa um micrômetro interno. Só que eu não sei nem começar. Para medir as partes internas de peças, a gente usa o micrômetro interno. Muito bem, nós vamos dar uma olhada neles, ver os tipos, vamos fazer a leitura. E você em casa, ficou interessado em conhecer isso? Pois bem, então preste bastante atenção, porque esse vai ser o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai conhecer os tipos e usos dos micrômetros internos e vai aprender como fazer a leitura desses instrumentos. Muito bem, a gente só estava esperando você se aprontar. Tudo pronto aí? Pois então fique ligado que a nossa teleaula de hoje já está começando, hein? Você tem uma ideia de como medir o diâmetro interno deste copo? Nem imagino. Nenhuma. Não. Que instrumento você inventaria para medir a circunferência de dentro do copo? Uma bebida, cerveja. Sinceramente, não sei. Não tenho a mínima ideia, não faço a mínima ideia. Medir diâmetro interno já foi um grande desafio para o homem. Imagine então se for necessária exatidão. Aí são necessários alguns instrumentos. Você conhece o micrômetro interno de 3 contatos? Eu já tinha visto esse micrômetro aqui em outras empresas. Esse daqui é o micrômetro de 3 contatos, não é? É esse mesmo. Eles deviam estar fazendo medições de superfícies cilíndricas internas. Mas vale a pena a gente ir mais fundo e conhecer os vários tipos de micrômetros internos. O que a gente está esperando? Vamos lá, então. Existem 2 tipos de micrômetros internos. Micrômetros internos de 3 contatos e micrômetro interno de 2 contatos. O micrômetro interno de 3 contatos, ele pode ter pontas fixas, como estas aqui, ou pontas intercambiáveis, que podem ser trocadas de acordo com o que se quer medir. E o micrômetro de 2 contatos pode ser do tipo tubular ou tipo paquímetro. Olha aqui, Caio. Esse aqui é o micrômetro interno de 3 contatos. A gente só usa esse tipo de micrômetro em peças como essa aqui, com superfícies cilíndricas internas. Esse tipo de micrômetro, ele dá uma leitura rápida, direta e exata. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Eu vou girando aqui e as 3 pontas vão se abrindo até encostarem na superfície da peça. Aí eu faço a leitura. Agora, como é que ele funciona, isso eu não sei. É que as 3 pontas, elas vão se abrindo, mantendo um ângulo entre si de 120 graus, formando um triângulo com os 3 lados iguais. Esse tipo de micrômetro, a gente diz que ele é autocentrante, porque ele se posiciona sozinho no centro do furo. Daí as pessoas que bolaram esse micrômetro fizeram uma relação entre o quanto as pontas se abrem e qual o tamanho do diâmetro interno, que é o valor que a gente lê. Ô Silva, eu tô com esse monte de peças aqui, todas com superfície cilíndrica interna. E eu tô com esse micrômetro aqui, ó, o de 3 pontas de contato. Só que eu não consigo medir nada. Titão, em muitos casos, o princípio da medição pode ser o mesmo. Só vai ter que haver uma adaptação na ponta do micrômetro, em função das características das peças. Entendeu? Então, como é que a gente resolve isso? Em alguns micrômetros, a gente pode trocar a ponta. São os chamados micrômetros internos de 3 contatos com pontas intercambiáveis, como esse aqui. A gente troca a ponta conforme a necessidade, conforme o caso. Bom, e qual dessas pontas serve para medir o quê? Por exemplo, esta ponta aqui serve para medir peças desse tipo aqui, olha. Dá para ver? Ela tem o furo roscado. Certo. Tá? Estas outras pontas aqui já foram adaptadas para medir peças como essa aqui, que tem um canal sem saída, tá vendo? Aqui dentro. E assim a gente pode contar com vários tipos de ponta na hora da medição. Como é bem bolado isso, hein, Silva? Mas como é que eu faço a leitura nesse micrômetro? Muito bem, vamos lá. Vamos ver como é que se faz a leitura de um micrômetro de 3 contatos. Você lembra como a gente calculou a resolução do micrômetro externo? Resolução você lembra, né, Gregório? É a medida que corresponde ao menor deslocamento do fuso. Bom, eu lembro mais ou menos. Eu lembro que a gente pegava
o passo da rosca e dividia em partes menores e iguais. O tambor, a gente pegava o passo do fuso micrométrico e dividia esse valor pelo número de divisões do tambor. Nesse caso aqui, o passo do fuso é igual a 0,5 milímetros e o número de divisões do tambor é igual a 100. 5 décimos de milímetro dividido por 100 igual a 5 milésimos de milímetro. Então, na bainha, eu leio os milímetros e os meio milímetros. E no tambor, eu leio os décimos, os centésimos e os milésimos de milímetro. Levando em consideração que a resolução desse micrômetro é de 5 milésimos de milímetro, a gente pode medir até essa resolução. Bom, a prosa tá boa, mas chega de papo e vamos praticar. Bom, Caio, a leitura é bastante parecida com a do micrômetro externo. Só que a escala da bainha está no sentido contrário aqui, Sofia. Bem observado, Caio. Vamos fazer agora a leitura dessa peça aqui. Tá legal. Eu ajusto o micrômetro e faço a leitura. Na bainha, eu tenho 36 milímetros e 5 décimos. E no tambor, eu tenho 245 milésimos de milímetro. Já tá craque, né, Caio? Agora é só somar. 36 milímetros e 5 décimos, mais 245 milésimos de milímetro é igual a 36 milímetros 745 milésimos. E agora presta atenção aqui, Caio. Quando a gente vai abrindo ou fechando o micrômetro, você sente que tem uma hora que ele para. Pois então, estes são os limites máximo e mínimo da capacidade de medição do micrômetro. Eles têm que ser respeitados rigorosamente. Senão, o micrômetro ele pode sofrer danos que não tem mais conserto. Não dá mais para usar. E não é só na mecânica, não. Às vezes a gente comete erros por não saber ou não ter informações que não tem como remediar. Que tipo de erro que você já cometeu e que depois não teve mais remédio? Erro. Casar. Sair do emprego. A traição. Perder tudo que eu tinha feito e atrasou todo o serviço, não teve remédio. Tive que começar tudo de novo e se desculpando com a chefia, né? Até hoje eu tô me desculpando com ela. Às vezes, ficar mais atento é o melhor remédio para não se arrepender depois. Pedir conselhos, se informar, perguntar, ler o manual do aparelho, se preparar antes de fazer algumas coisas pode evitar perdas importantes e grandes dores de cabeça. Pronto, quebrou, agora quebrou. Não tá quebrado não, seu Tito. Como não, Silva? Cadê as pontas? Alguém passou aqui e quebrou esse Eu acho que esse micrômetro é diferente mesmo. Desculpa, Silva, pode continuar a sua explicação. Muito bem. O micrômetro de 3 contatos a gente já conhece. Agora, Tito, você já viu um micrômetro tubular ou tipo paquímetro? Não, eu acho que não. Pois muito bem, então nós vamos conhecer. Eles são os tipos de micrômetros internos de 2 contatos. Esse aqui é o micrômetro tubular. A medida é a distância entre as duas pontas. E conforme eu vou girando, ele vai aumentando ou diminuindo. Ele é usado nas medições acima de 30 milímetros. E este aqui é o micrômetro tipo paquímetro. O tubular tem esses alongadores para poder fazer medidas maiores. Existem alongadores de 25 a 2.000 milímetros. Esses alongadores podem ser acoplados uns nos outros. Para cada alongador que eu coloco, existe uma variação de 25 milímetros. No micrômetro tipo paquímetro, a medida é a distância entre esses 2 contatos e ele serve para medidas acima de 5 milímetros. E a partir daí, varia de 25 em 25 milímetros. Ananias, sabe o que é? Eu não entendi que situações a gente deve usar o micrômetro tubular. Porque, no meu modo de ver, o micrômetro de 3 contatos dá conta de tudo. Você tem razão, Gregório. O micrômetro de 3 contatos ele é muito versátil e dá para usar ele na maior parte das situações. Mas existem algumas em que o micrômetro tubular é mais indicado. Para medir, por exemplo, esse diâmetro interno aqui, ó. Mas eu tô vendo que você fica mexendo até encaixar e achar uma posição. Existe uma posição certa de medição? Tem, sim. Ele tem que estar bem centralizado. Existem várias posições em que você consegue encaixar o micrômetro. Só que
cada uma delas vai te dar uma medida diferente. E aí como é que fica? Mas nesse caso aqui é melhor a gente olhar isso aqui mais de perto. Preste atenção e fique por dentro. Existem uma porção de posições erradas nas quais o micrômetro pode ser encaixado, cada uma dando uma medida diferente. A posição correta é a que acompanha o eixo central da peça medida. A observação atenta é suficiente para colocar o micrômetro na posição correta. Ah, Sofia, é igual ao paquímetro. Só que a leitura é feita aqui na bainha e no tambor. A leitura, tanto no micrômetro tipo paquímetro quanto no micrômetro tubular, é igual dos micrômetros externos, que a gente já viu. Tá, e para calibrar esses micrômetros, como é que faz? Lembra que os micrômetros externos de capacidades maiores, a gente calibra usando barras padrão? Nos micrômetros internos, a gente usa algo parecido, que são os anéis de referência. Eles já têm uma medida previamente conhecida e correta. A gente faz a medida neles e vê se o instrumento está calibrado. Olha aqui. Este tem 15 milímetros e 999 milésimos. Este tem 35 milímetros e 4 milésimos. Oi, por favor. O que você está fazendo com esse micrômetro? Eu estou medindo a profundidade desse rebaixo. Em que o micrômetro é fundamental aqui nessa indústria? Com ele consigo maior exatidão. O micrômetro nessa indústria é fundamental para medir todas as peças que necessitam precisão superior ao paquímetro. Ele é fundamental no meu trabalho, eu utilizo eles para medir o diâmetro interno das peças. Bom, deu 32 milímetros e 145 milésimos. Tá dentro da tolerância permitida. Muito bem, Tito. Como é que é? Foi muito difícil aprender a usar o micrômetro interno? Olha, não foi não, viu, Silva? Também depois do que eu pelejei para aprender a mexer no micrômetro externo, o interno, eu tirei de letra. Enquanto o nosso amigo aqui tira de letra, que tal a gente dar uma boa olhada no que foi visto, no que nós aprendemos hoje? Chegou a hora da revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os micrômetros internos servem para a medição de partes internas das peças. Conheceu ainda os micrômetros internos de 3 contatos com pontas intercambiáveis e os micrômetros internos de 2 contatos, tubular e do tipo paquímetro. Finalmente viu como se faz a leitura nestes micrômetros e como a calibração é feita através de anéis de referência. E aí, Gregório, deu para ter uma boa noção dos micrômetros? Se deu. Aliás, Ananias, eu não sei como te agradecer. Eu fico lá parado na administração, isolado, vou agora descer mais pra linha. É isso mesmo, chegou a hora de ensinar o teu pessoal e de praticar bastante. Não, eu já tô até esquematizando um jeito disso. Você sabe que eu tive pensando, você podia passar lá de vez em quando para fazer uma supervisão e ver se eu tô fazendo tudo certo. Do meu lado, pode ficar tranquilo que eu vou continuar praticando. É isso aí. E você também pode praticar no seu livro de estudos resolvendo os exercícios. As respostas estão no final do livro, na chave de respostas. Bom, hoje a gente encerrou uma série de aulas sobre o micrômetro. Na próxima teleaula, nós vamos estudar os blocos padrão. Bons estudos! Tchau! Tchau! Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.